Olá, eu sou o Regis e está começando agora o 4V. O tema que abordaremos hoje é o casamento homoafetivo e a discriminação contra a união de pessoas do mesmo sexo. Em 2013, o Brasil foi o terceiro país latino-americano a aprovar o casamento homoafetivo. Em 2015, aconteceu no estado de Alagoas o primeiro casamento gay religioso cristão. Porém, falar de sexualidade no Brasil gera muita polêmica. Porque tem parte da sociedade que não aceita a homossexualidade, a bissexualidade e a transexualidade. Inclusive, em 2013, um deputado sugeriu que quem não fosse do gênero heterossexual deveria ser tratado como um doente e a psicologia poderia curar. Então, o que acontece hoje? Os homossexuais eles estão ganhando muito destaque na mídia. Ora, destaques positivos, como o primeiro beijo lésbico da TV na novela Amor e Revolução do SBT, ora destaques negativos, como a agressão gratuita que um estudante de uma escola pública de São Paulo, filho de um casal gay, sofreu. Então, o que acontecerá se o casamento gay for virar lei realmente no Brasil? E o que acontece se com outro, será que me diz respeito? Então, por que o casamento gay se tornou uma discussão tão grande na atualidade? Para debater este assunto, contamos com a presença de Lúcia Setocas, internacionalista formada pela USP, pesquisadora do Instituto Terra e militante do coletivo Mulheres Imigrantes, Base Armas. Lúcia, 1 minuto para as suas considerações iniciais. Eu acho muito pouco. Mas, bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu acho que é super importante a gente debater esse tema. Na realidade, eu acho que a primeira pergunta é muito simples de responder. O que vai acontecer? Vai acontecer a grande revolução de a gente ter direitos iguais em uma população, enfim. E qual que é a segunda pergunta? Por que interessa tanto por que essa discussão é tão grande sobre o casamento homoafetivo se o que o outro faz não tem interesse pra gente, por exemplo? Então, na realidade, eu não sei nem se eu concordo com essa afirmação, porque eu acho que tem momentos em que o que o outro faz interessa, sim. Interessa, principalmente se você está pautando grupos sociais determinados. Então, o fato de uma criança ter sido espancada na escola por ter os pais gays, me interessa. Então, eu acho que, assim, quando você tem uma expressão de ódio social, eu acho que isso interessa, sim. Interessa a mim, interessa a qualquer pessoa que faça parte de uma sociedade. Agora, eu não entendo como o casamento gay interessa negativamente, sendo que nenhum direito é tolhido aí. Você só está colocando direito para um grupo social. Acho que é isso. Obrigado. Nosso segundo convidado é Luiz Arruda. Começou a militância em 2000 no grupo Identidade Campinas. Colaborador do grupo Mães pela Diversidade Sexual e de Gênero, atua no GADVES, Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero. Pertence ao setorial LGBT do PSOL e moderador do grupo Ato Anti-Homofobia no Facebook. Obrigado. Obrigado pelo convite. Vamos estar aqui, debater esse tema. O que o casamento homoafetivo vai mudar assim, na vida dos gays e das lésbicas e dos bissexuais? Muita coisa. Muita coisa. Vai dar direitos que eles já deveriam ter e uma cidadania mais plena. Acho que é 48 direitos que são negados pelo fato da pessoa não se casar, não poder casar. E o que muda, realmente não muda nada. Entendeu? É uma lei que acrescenta direitos a pessoas que não têm esses direitos, que são considerados, hoje em dia eu considero cidadãos de segunda classe, e que não muda em nada a vida dos heterossexuais cisgêneros do país. Em nada, absolutamente nada. Não vai retirar nenhum direito que eles tinham antes. Exatamente isso. Que bom. Nosso terceiro convidado é Alexandre Carvalho, psicólogo. Trabalhou com criança e adolescente em situação de rua, abrigos, clínicas psiquiátricas. Atualmente dá aula e trabalha em consultoria e em ONGs. Na ONG Instituto Mara Gabrilli, atende pessoas com deficiência, fazendo inclusão social e a inclusão delas no mercado de trabalho. Obrigado, 1 minuto para as considerações. Bom, eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto importantíssimo e
eu trabalho com inclusão, né, desde lá da formação, desde a época da faculdade, esse tema já me chamava atenção, né? E hoje a gente está falando aqui de leis. A gente vive num mundo que a gente está acostumado a gente está com o conceito de preparar a lei para o mundo, né? E a gente esquece de ver que o mundo muda e aí sim que as leis devem se adaptar, né? O mundo está em constante mudança para depois virem leis no sentido de dar uma ordenada naquilo, né? E não o contrário. Eu acho que o negócio começa, a rigidez toda começa daí, né? Primeiro se prepara uma estrutura para a sociedade seguir. Poxa, né? Da onde que vem essa estrutura? Quem é que está dizendo que alguém tem que seguir alguma coisa estruturada, né? E por que não desestruturar tudo que já existe e vamos abrir, vamos conversar, né? Começa a dar daí essa situação. O que interessa o outro e não também é interessante, né? É legal, a gente vai falar disso mais pra frente, mas, poxa, por que incomoda o outro? Por que me incomoda algo que o outro está fazendo, né? Sendo que é uma garantia, é somente o bom, é dar direito para o outro. Poxa, mas está me incomodando. Alguma coisa está errada aí no incomodado, né? Uhum. Então, acho que é por aí, né? Levantando essa questão. Bom, obrigado pela presença. E nossa quarta integrante é Urânia Helena, defensora do amor, da liberdade e do afeto. Participou de vários movimentos sociais, principalmente de 2013, estava lá nas ruas, clamando por uma sociedade melhor. Obrigado, Urânia. 1 minuto. Obrigado pela oportunidade de participar hoje. E sobre as perguntas, eu acho que realmente a gente tem que lutar por uma sociedade em que haja equiparação de direitos para todos os cidadãos. Então, não faz o menor sentido a gente excluir uma camada da sociedade porque me incomoda o que o outro está fazendo. O que te incomoda pode ser uma coisa que te incomode, mas que vai fazer uma grande diferença na vida de uma pessoa. Então, acho que guardar os incomodados que se mudem, sabe? Qual é o problema? Se isso é um problema pra você, tudo bem, ok. Mas esse problema não pode transbordar e deixar de dar o direito pra uma pessoa, sabe? Eu acho que é por aí. Então, bom, agora a gente vai para a segunda volta do nosso programa. Bom, a produção tentou convidar alguém que fosse contra o casamento homoafetivo. Como a gente não teve êxito, ou as pessoas não puderam vir por algum motivo, a gente pegou um VT de um dos maiores expoentes que falam contra o casamento homoafetivo. É um VTzinho de 1 minuto para a gente começar o nosso debate. Tá bom? É do pastor Silas Malafaia, quando ele fala numa TV dele sobre o casamento homoafetivo. Casamento é para a perpetuação da espécie. Casamento é para heterossexuais, para a construção da família, que protege o Estado, que protege a nação. Eu tenho a seguinte opinião. Se os homossexuais querem um nome para as suas relações, invente. Casamento é para heterossexuais, meus amigos. Querem um nome para essa relação? Inventem aí. Casamento é para heterossexuais que procriam. Quem não participa desse jogo não pode ditar a regra para ele. Como é que história é essa? Como é que eles querem uma coisa que eles não fazem parte? Não, casamento não é para união homossexual, não. Casamento é para relações heterossexuais. A primeira pergunta é para a Lúcia. Bom, como o pastor falou, os que são contra também o casamento homossexual ou casamento homoafetivo, eles falam muito sobre a família. Que se os gays puderem casar, a instituição familiar estará em perigo. Mas se pensarmos que uma família necessita de amor, no casamento gay não há amor, então por que os gays se casam? Não sei responder isso. Eu acho super interessante na fala dele, quando ele fala que casamento é para casais heterossexuais que procriam. Porque eu fico pensando, quem é estéril? Faz o quê? Não faz, não casa, não, enfim. E aí, quando ele fala... Filho, né? Exatamente.
né, você pensar na pessoa humana como uma máquina de procriar, pra mim não faz sentido, mas enfim, eu acho que isso vai chegar mais depois no debate, talvez. Por que pessoas se casam? Eu vou ser muito sincera. Eu entendo quando ele fala de procura outro nome de instituição pra vocês. Porque eu pessoalmente não acredito na instituição casamento. Agora, quando a instituição casamento é a instituição reconhecida pelo Estado para ter uma garantia de direito, então eu acho que todo mundo tem que ter o direito de acesso a essa instituição. Ou seja, por mais que eu não queira casar, eu tenho que ter o direito de não querer casar. E aí, seja lá por qual motivo eu quiser casar. Se eu estiver casando por amor, se eu estiver casando para acessar direito, não interessa. Não é o motivador do casamento que vai interessar. O interessante é, a partir do momento que o casamento é uma instituição que é condicionante ao acesso a direitos, todo mundo tem que ter esse acesso. Mas aí pro pastor me parece que é só um caso de semântica, assim, tipo... então escolhe outro nome, mas será que esse outro nome vai dar direitos também? Não, então, mas o meu problema com a fala dele é esse. Por mais que, vamos pleitear outro nome. Tá, mas esse outro nome vai ter que ser aceito no mesmo patamar do casamento. É isso? Pode ser. Então, mas aí é uma militância, de novo, uma militância é uma crença minha, é uma opinião minha. Eu acho que a questão não é essa, não é brincar com a semântica. A questão é, você tá cerceando um direito aí, que é o direito ao casamento, por uma crença de um grupo social que está ferindo o acesso a direitos de outro grupo social. Então, eu acho que saiu da questão da semântica. Você está numa questão de violação de direitos. Segundo o censo de 2010, o Brasil possui em torno de 60 mil casais homoafetivos e mais de 37 milhões de casais héteros. Outro argumento de quem é contra é a questão da reprodução. Será que se o casamento gay virar lei no Brasil, se os deputados votarem o casamento gay, a espécie humana no Brasil vai estar em perigo? Essas perguntas são interessantes, mas assim, sobre o censo, a questão é bem essa. Se tivesse um casal homoafetivo no Brasil, que fosse, e eles não tivessem acesso aos mesmos direitos de um casal heteroafetivo, ainda assim tem que se lutar pelo casamento. É uma questão de inclusão social e dos mesmos direitos. A questão que ela falou, eu só queria voltar na questão do nome, é os mesmos direitos com o mesmo nome. Por quê? Porque é uma questão de reconhecimento social da união. Entendeu? De reconhecer que naquela união tem uma família, naquela união tem afeto, naquela união tem as mesmas garantias que existem na união das pessoas heterossexuais. É para não haver uma segregação de direitos, entendeu? É por isso que usa o mesmo nome, porque senão sempre vai ser o casamento e a outra coisa que inventaram, entendeu? A sociedade nunca vai entender que o nível afetivo e o nível daquela relação, de comprometimento daquela relação é o mesmo para as duas pessoas. E você perguntou Não, sim, que eles colocam a questão da reprodução, então... Mas isso... E as pessoas não se casam necessariamente para terem filhos. A gente sabe, as pessoas casam por N motivos. A reprodução é uma questão... Nos Estados Unidos é engraçado, que falaram... Muitos dos comediantes americanos falaram que os homossexuais vão resgatar o casamento, porque o casamento era uma instituição falida que os homossexuais estão resgatando. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos isso. É justamente para poder ter o direito à família, poder buscar isso, poder adotar crianças, entendeu? Poder constituir sua família da melhor maneira possível. No caso das lésbicas, inseminação artificial... Gente, o mundo mudou, o mundo não é mais o mundo a medicina mudou, tem várias maneiras de se reproduzir hoje em dia. E até porque se o casamento gay ele virar lei, os pais poderão adotar filhos, né? Acho que dá essa liberdade. Eles já podem, né? O casamento homossexual no Brasil, ele é legitimado, ele não é legalizado, falta uma lei, mas legitimado. Então as pessoas estão se casando, as pessoas estão adotando. Acho que não, é uma questão sem volta. Assim, se voltar, vai dar uma insegurança jurídica no país que eu não sei nem como resolver esse imbróglio, entendeu? Então, Alexandre, essa pergunta, a gente pensando lá na produção, existe heterofobia? Aí eu vou passar uns dados agora. Em 2013, foram contabilizados 312 assassinatos
né, mortes e suicídios de gays, travestis e lésbicas e transexuais brasileiros, vítimas de homofobia. Isso de acordo com o levantamento do grupo Gay Bahia. Isso gera uma morte a cada 28 horas no Brasil. Se fosse o contrário, se por heterofobia morresse um hétero a cada 28 horas, será que a heterofobia já não teria sido criminalizada? Então por que não se criminaliza a homofobia no Brasil? Interessante a reflexão aí que foi formulada essa pergunta, né? Poxa, não existe heterofobia, né? Uau! Por onde que a gente começa a pensar nisso? Como é que se destaca, né? Como é que se diferencia o que é uma homofobia e uma heterofobia, né? Como que se responderia isso? Por que foi classificado começaram o processo de exclusão com a homofobia? Por quê? Porque aparece menos, porque a maioria, porque a questão moral domina, né? Eu começaria pensando por aí, porque essa pergunta não é fácil de responder, né? A gente sabe que não existe isso, não existe não cabe na lei uma heterofobia, né? Isso aí não, mas, tá cheio de pessoas morrendo aí, pessoas morrendo, né? Não é uma pessoa que tem uma afetividade X, uma afetividade Y, né? São pessoas que estão aí dentro desse senso, né? Na fala do colega aí do vídeo, eu me peguei, assim, se eles, né, ele diz aí, não fazem parte desse suposto conceito de relação, eles que se virem, é mais ou menos isso que ele disse, né? Pô, já está havendo uma exclusão aí, ou seja, que respeito que ele está longe de ter, falando que tem um grupo que não faz parte do que eu digo que é o certo, sabe? Já começa daí essa violência, né? É uma maioria, são preceitos morais acontecendo aí, são ordens ditadas e que resulta nessa numeração aí que você falou, né? Tá longe de se criar uma... aliás, está muito longe de se criar uma lei para crime homofóbico e esse lance de criminalizar a heterofobia já existe. Isso aí já existe, não tendo lei, mas já existe. É difícil de responder isso. Sim. Agora, para a Urânia, se antes de aprovar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, o Conselho Nacional de Justiça aprovasse uma lei que proibisse o casamento entre gay e hétero, será que os héteros já se sentiriam mais protegidos pela lei? Eu acho muito engraçado esse negócio de que o casamento homoafetivo ele ameaça o casamento heteroafetivo, a relação hetero. Eu não entendo eu realmente não entendo o que uma questão que é celebração de amor, né, do casamento e a equiparação de direitos dessa população. Eu não entendo como isso pode ameaçar uma outra camada da população. Isso eu não entendo. Então, isso posto, eu não imagino também como o Estado regularia e faria distinção entre héteros e homos, né? Isso seria uma sociedade imaginária meio bizarra, assim, de imaginar. Mas e outra questão também, eu não acho que o Estado deve criar mecanismos para proteger os heterossexuais dos homossexuais, sabe? Porque eles não estão sendo protegidos, eles não devem ser protegidos de nada, não há o que temer. Então, essa questão que sempre se fala, que o Silas fala em outros discursos e todos esses caras contra sempre falam, de que é uma ameaça, é só criando um imaginário de nós contra eles para que exista sempre, só reforçando esse movimento contra
os homossexuais. E não faz o menor sentido ficar reforçando isso, então eu imagino que se o nosso Estado um dia passar pela cabeça, inventar um mecanismo para proteger os heterossexuais do restante, aí eu já não sei mais, assim, eu não imagino, porque não há o que temer, não tem do que se proteger. A gente não protege ninguém de um casal celebrar o amor que eles têm e se casar. Amor é amor, não tem do que se proteger. Agora para a Lúcia, segundo o site Pragmatismo Político, há faixas do eleitorado que são majoritariamente favoráveis à bandeira da comunidade gay. 51% entre os mais jovens, com idade entre 16 e 24 anos, e 55% entre os mais escolarizados, com curso superior. Este dado não mostra que o pensamento dessa nova geração que está vindo está mudando, e os deputados também não deveriam olhar isso, entender que se está mudando, então colocar em votação essa pauta no Congresso e realmente transformar em lei? Eu acho esse dado super interessante, porque para mim é meio preocupante até, mas pensar que ao mesmo tempo que a gente está tendo uma aceitação social progressiva em relação a isso, você está tendo uma aceitação social regressiva no Congresso, com detentores de poder, digamos assim. E aí, quando você vai ver isso, você vê que esses detentores de poder, e eu tô falando no masculino de propósito, são cada vez mais homens brancos, ricos, héteros, blá, 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 blá. Cis. Puta. E aí faz todo sentido a questão de por que não criminaliza a heterofobia. Porque, gente, não tem hétero sendo morto por ser hétero. Sinto muito. Tem gay sendo morto por ser gay. Mas o contrário... gays, lésbicas, homos, né? E trans, e intersex, e... Enfim, a pessoa que é a diferente, aí eu até questiono muito o que é esse diferente, porque... se a gente fizer um censo aí, eu acho que estamos no páreo. Mas é essa galera que está sendo morta, é essa galera que está sofrendo violência. Agora, se eu acho que está tendo uma progressão aí da opinião social sobre isso, eu espero que sim, na realidade. Eu não sei dizer, para ser sincera. Eu acho que talvez exista isso porque tem mais gente saindo do armário. Tem mais gente, existe uma discussão sobre isso. Por mais que essa discussão tenha polarizado muito as opiniões, existe uma discussão. E isso em si já é positivo, eu acho isso positivo, pelo menos. Mas será que eles... Aí é uma questão que eu vejo, assim... Será que quem é hétero... Eu vejo muitos pais na escola que eu dou aula, falam assim, não, mas ficam esses... Desculpa o termo, tipo, ficam esses gayzinhos, não sei o que, meu filho vai querer ser e... Não, por isso que tem que discriminar e tal. Mas aí a gente faz o trabalho, mas acho que é uma questão de polêmica. Que fala, agora tá virando moda. Mas a primeira coisa que eu penso é, não tem gay de pai hétero? Tipo... Aliás, só tem. Pois é, né, galera? Hoje em dia a gente só tem mesmo. Mas é uma coisa que é tão fácil de quebrar, eu não entendo por que isso é uma coisa tão polêmica. Se a criança agisse simplesmente por imitação, acho que talvez você possa falar muito melhor do que eu isso, mas não ia existir uma pessoa LGBT filha de pais héteros cis. Agora, outra pergunta é pro Luiz, que é assim, a maioria de quem é contra cita a Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 3º, que diz que é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher. Será que este texto também não deixa claro que o casamento é só entre o homem e a mulher no Brasil hoje? Assim, isso o Supremo já respondeu, assim, estou sendo redundante. Eles estudaram muito mais do que eu, estão lá há alguns anos, entendeu? E eles falaram que esse artigo da Constituição é um artigo que é apenas exemplificativo, que ele não fecha, não fecha do tipo rol do que é uma união entre duas pessoas, e mesmo que ele não fosse exemplificativo, que ele fosse determinante,
existe no nosso mundo jurídico uma coisa que chama analogia, que pode ser aplicada no caso. Quando aparecem situações de direitos muito semelhantes, você pode usar a mesma lei, na questão civil, tá? Na questão penal não, mas você pode usar a mesma lei para abarcar aqueles direitos. Então, mas essa lei não gera mais preconceito também? Porque as pessoas começam a afirmar ela. Então, ó, casamento entre homem e mulher. Gera, não é à toa aqui, os dois projetos que tem para se legalizar, né? Porque legitimado ele é, para se legalizar no Congresso o casamento homoafetivo, são uma PEC que muda a Constituição e um projeto que muda o Código Civil. Então, assim, para fechar a questão, para o pessoal parar de surtar, o ideal sim é que se mude os artigos, com certeza. E como fazer isso? Através de uma PEC, através desse congresso maravilhoso que a gente tem. Infelizmente. Agora a pergunta é pro Alexandre. Segundo o livro Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, a sexualidade não é uma escolha. A pessoa nasce, né? Então, se a pessoa nasce, por que tem tanto preconceito ou tanta discriminação? Se a pessoa ela nasceu com essa orientação, se é natural. Porque tem uns iluminados aí que não deixam, né, a natureza. Eles dizem o que é certo, eles querem ditar, eles não aceitam a natureza. É muito difícil. A gente não tem não é que a gente não tem, nós aqui, a gente tem a dimensão, sim, do quão forte são essas condições morais aí impostas, sim, né? A gente está falando de afeto, primeira coisa, né? E afeto é a base de tudo, né? Qualquer relação existe o afeto. Hoje que chegou a esse ponto, mas, poxa, eles não estão deixando o afeto ser expresso, né? Por que eles não, né, se nasce, concordo com isso, né? Não tem essa de só por imitação, não, isso aí é uma linha da psicologia comportamental que diz que é aprendido, né? Mas são comportamentos cotidianos e não a afetividade, né? Mas é a psicologia de dar uns tapas para... vou dar uns tapas que ele vai ser homem, ou vou dar uns tapas que ele vai ser mulher. Será que... Isso matou uma criança no Rio de Janeiro, de 8 anos de idade. Isso pode matar, isso pode fazer, isso pode revoltar. É claro que revolta o filho contra o pai, imagina. É ignorância pura, eu posso falar. É ignorância, é fechamento de horizonte aí, ao invés da pessoa ampliar, da família ampliar, não, tá fechando cada vez mais, né? Sempre existiu afetividade entre homens, entre mulheres, né? Mulher com mulher, homem com homem, sempre existiu, da mesma maneira que existiu a afetividade hétero. Agora, leva em conta que não, hétero é o que é o normal, né? Não, imagina, isso aí, poxa, é tão atrasado, gente, né? Que normal vem de norma, né? Assim, se a gente for pensar a linguagem, tem frequente, comum e normal. Então, normal é como se fosse uma norma. Então, parece que na sociedade normal é ser hétero e quem não é jogado, é marginalizado. Então, a gente tá tão acostumado a quantificar, tal, né? Colocar em desenho, né? Então, o normal fica numa faixa, né? Mediana. E aí, poxa, quem tá aqui da faixa, quem tá aqui da faixa, quem tá aqui da faixa, né? Muita ignorância, muito preconceito, não se aceita quem está aqui da faixa, não se aceita quem está aqui da faixa, e colocaram essa faixa, a partir daí estragou tudo, né? Porque deu origem a isso, enfim. Agora para Urânio, essa pergunta eu retirei de um site, na pesquisa que eu fiz, que eles colocam assim: obviamente, casais gays afetarão na sexualidade de seus filhos. Criarão filhos gays. Assim como os casais heterossexuais criarão apenas crianças que, quando crescerem, também serão heterossexuais, já que todos os gays são descendentes de gays. Será que é isso que os nossos deputados que não votam as leis
ou que não querem votar a lei do casamento homoafetivo pensam? Olha, eu não sei o que eles pensam, não. Mas não é obviamente que casais heterossexuais vão gerar filhos heterossexuais, porque isso está mais que óbvio e comprovado. E são perguntas que se complementam, né? Realmente, existe esse negócio de que a homoafetividade, ela é uma forma de amor, de afeto, de relação. É isso. Não, como o hétero também. Então, você olhar para esses dois lados do amor, né, do afeto, e escolher que um é certo e que o outro está errado, você está tolhindo uma camada da população que sente o amor dessa forma e que elas não podem mais amar desse jeito. Então, você proibir ou discriminar, você está cortando uma coisa muito essencial dentro da pessoa. Você está cortando o direito de amar outra pessoa, que é coisa mais cruel que isso. Isso é um ponto, né? E, enfim, as perguntas se completam, né? O fato de ser normal, realmente o que você disse, é dentro da norma. E então a gente impõe normas sobre como se vestir, como falar, como agir, como se comportar e agora como gostar. Também tem uma norma nova aqui que a gente vê. Pelo amor de Deus, que caminho, isso é uma questão que eu acho importante, a gente está falando disso, do fato do casamento homoafetivo, e isso se preocupa com o horizonte. Que horizonte que a nossa sociedade tá tomando, caso ela não aprove realmente por lei o casamento homoafetivo? Esse é o problema, sabe? O caminho que a gente vai levar. Quais são os nossos horizontes? Sendo que a gente vai tolir uma camada da população de se relacionar da forma que ela bem entender. É mais do que o meu preconceito contra pessoa tal. É mais do que isso. Para onde que a gente vai caminhar? Para onde que nossas crianças, nossos filhos, nossas outras gerações vão estar daqui a alguns anos? Eles vão ser capazes de amar outras pessoas sem ficar travado, sabe? Sem ficar querendo se encaixar em algum lugar. Tem isso também, da gente querer sempre... O ser humano tem o medo do diferente, então ele inventou um monte de caixinhas que quer botar todo mundo, cada um dentro dela. E não existe isso, não tem por que isso acontecer, e, enfim. Os filhos, os gays não são só de casais gays, e os héteros não são só de casais héteros, e a gente não imita os nossos pais para tudo também, então é isso. Obrigado. Estamos chegando ao fim do nosso programa. Agora, cada convidado terá 1 minuto para as considerações finais. Eu gostaria desse programa terminar um pouco diferente. É o que eles diriam para as pessoas que são contra o casamento homoafetivo no Brasil hoje, que está assistindo esse vídeo. O que eles diriam em 1 minuto para as pessoas que são contra o casamento homoafetivo? Começando pela Lúcia. 1 minuto, pera. É que eu acho que a questão do contra a favor, casamento homossexual, você vai ter um âmbito totalmente subjetivo, que você vai mexer com crença, você vai mexer com religião, você vai mexer com afetividade, você vai mexer com, enfim, várias coisas que talvez não sejam palpáveis. E você vai mexer com um âmbito totalmente objetivo, que é toda a questão de acesso a direitos que a gente estava conversando. No meu modo de ver, você pautar o âmbito objetivo pelo âmbito subjetivo é a coisa complicadora aí do rolê. Porque o que é você extrapolar a sua crença, o seu subjetivo, para o subjetivo do outro, né? Então, você não deixar o outro ter o seu subjetivo por tua causa, por tua crença, pela tua vida, né? Então, eu fiquei super pensando na pergunta que você respondeu, dos casais, você só tem o casamento pra procriar. Gente, eu tava super torcendo pra eu poder responder essa pergunta, porque você mata todo o subjetivo da pessoa, e você vai entrar na questão de aborto, você vai entrar na questão da mulher que não pode ter que não quer ter filho. E aí? Né? O quanto que você não tá moldando um objetivo que é acesso a direitos num subjetivo que é de um grupo
que eu duvido muito que seja a maioria, viu? Eu acho que esse negócio da gente ficar falando que é minoria, diversidade, enfim, eu acho super questionável, mas o que eu tava pensando, eu tava tentando lembrar das minhas aulas de direito nisso, é que quando você vai fazer uma lei, quando você vai, enfim, pleitear direito para um grupo social, a primeira coisa que você pensa, e dentro de várias outras coisas que você vai ter que pensar, é: esse direito social vai impedir algum outro grupo social de ter acesso a algum direito? Se a resposta for não, então esse direito já passou o primeiro passo. Então eu acho que quando a gente pensa em casamento homoafetivo, a primeira coisa que você vai pensar é: o casamento homoafetivo impede de alguma forma um casamento heteroafetivo? Ao meu ver, a resposta é não. Então eu não entendo por que ele não já rolou. Tá, agora o Luiz. É meu recado para essas pessoas. É difícil, é só falar. Eu acho que é não confundir a sua religião pessoal com o resto da sociedade, entendeu? Você tem a sua religião, acredite no que você acredita, pratique o que você acredita, mas não queira impor isso para os outros. Isso não é democracia, isso é uma ditadura, uma teocracia. Quando você impõe os seus valores religiosos para o resto da sociedade, você está tentando instaurar uma teocracia no país, que não é teocrata. Nosso país é democrata, entendeu? Todo poder emana do povo, segundo a Constituição. E a questão é isso, eu não vou na sua igreja falar para você deixar de ser cristão. Não venha na minha casa, ou não entre na minha casa pela televisão condenando a minha sexualidade, entendeu? Não faça esse favor, eu respeito você. Entendeu? E eu não estou falando cristão, porque tem muitos cristãos que são inclusivos. Eu acho que falou o primeiro casamento gay foi na igreja. A gente luta pelo casamento civil igualitário, que é civil. Casamento religioso de homossexuais já existia muito antes tipo, tem várias religiões que fazem, budismo faz, várias religiões cristãs, protestantes, inclusivas fazem. Então, muito antes do Supremo decidir isso no Brasil, já existia casamento religioso. Então, a questão é só, se você quer casar no religioso, você escolhe uma religião que case você num religioso. Mas o que a gente luta é por direitos civis. Não tem nada a ver com religião. Acho que é esse o recado. Tire sua religião dos meus direitos. Alexandre? Bom, alguns recados diretos e retos, assim. Bom, a humanidade ela tem uma série de dificuldades e uma das que a gente está falando, uma das maiores, é respeitar o outro do jeito que ele é, né? Respeitar o outro ser, respeitar o outro se comprometer, enfim, comportamentalizar, né? Ia inventar uma palavra. Um não respeita o outro, isso é do humano, tá? A gente tá brigando para que haja mais respeito. Essa é uma coisa. Bom, um recado que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte, né? A psicologia ela diz assim: se eu tô bravo com esse copo, né? E aí eu tô reclamando com esse copo e eu falo: pô, copo, você é muito duro. Você é muito duro, cara. O problema é meu, porque a dureza é minha. Então, se eu estou reclamando da união afetiva de alguém, se eu não estou querendo a união afetiva de alguém com aquelas peculiaridades, opa, alguma coisa está errada com a minha afetividade. Recado dado aí para a galerinha do... Fica de... Urânia. Eu vou dizer o que todo mundo já disse, que é até meio óbvio. E claro que isso é um tema até para outro debate, mas realmente o Estado é laico e a gente não pode misturar as coisas. Existe uma bancada, eu não sei nem se isso é constitucional, mas enfim, existe uma bancada evangélica e, enfim, ou cristã, não sei, não quero levantar polêmica sobre isso, mas existe esse pessoal. Tudo bem, eles têm direito de exercer a religião deles, contanto que isso não se misture à legislação, ao trabalho deles como políticos. Enfim, uma coisa não pode misturar com a outra, então não faz o menor sentido. Claro que ele pode ter a religião dele, as crenças dele, o que cada um tiver acreditar. Isso é
a crença está garantida também, mas que isso não se misture aos direitos dos outros. Para que ele tenha o direito de ter a crença dele, eu vou ter que deixar de ter o meu direito de me casar, não sei, sabe? Tá certo isso? Para que um tenha o direito, outro, como ela disse, né? Se o seu direito não atrapalha o do outro, já temos um ponto. Então, não faz o menor sentido, já que a bancada tem esse direito de expressar religião, tudo bem, cada um tem seu direito, mas que isso não se misture ao seu trabalho na legislação, ao seu trabalho político. Isso não pode, uma coisa não pode encostar na outra, porque não é para isso que eles estão lá, né? Então é isso. Obrigado, gostaria de agradecer a vocês e espero que você tenha gostado desse programa e que tenha contribuído para uma reflexão, para uma sociedade mais justa, tolerante e que reconheça a individualidade do outro. Tá? Então, se você gostou desse programa, compartilhe com seus amigos, familiares, pai, mãe, tia, namorado. Se não gostou, compartilhe com quem você não gosta, com seus inimigos. Entre no Face agora, deixe um recado, uma mensagem pra gente, que é muito importante pra gente saber a opinião de vocês. E na semana que vem a gente volta com outro tema, bem polêmico. E antes de terminar esse programa, tem um videozinho do Drauzio Varela, de 20 segundos, bem interessante. Eu vou te perguntar uma coisa. Que diferença faz para você, para sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem? Se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença, procura um psiquiatra, você não está legal.